Olá, está começando mais um Poder Entrevista. O meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o economista-chefe da Sul América Investimentos, Newton Rosa. Ele é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, já passou pelo CIT e também pelo Itaú Unibanco. Muito obrigado pela sua participação, Newton. Eu que agradeço esse convite, muito me honra estar aqui tendo essa conversa tendo essa conversa com vocês. Quer dizer, é sempre uma honra aí atender uma imprensa aí no nível de vocês aí do Poder 360. Muito obrigado. E eu começo perguntando já sobre a inflação, que nos últimos meses acelerou e o mercado está cada vez mais reajustando as previsões para cima. Na sua avaliação, essa pressão inflacionária deve permanecer por esse ano, pelo próximo ano ainda? Olha, realmente a inflação tem surpreendido praticamente desde o final do ano passado, né? Nós temos vivenciado sucessivos choques, né? Começou com a alimentação lá no final do ano passado, agora nós estamos aí vivenciando aí uma alta dos preços da energia por questão da crise hídrica, né? Combustíveis também pressionando, gasolina, etanol, gás de botijão, e mais recentemente aí os alimentos que tinham dado aí uma trégua voltaram a pressionar novamente por conta aí desse clima adverso, desse clima muito seco, que acabou afetando algumas safras aí importantes, como a safra de milho e também a produção de in natura. Então, como é que nós estamos vendo? Nós estamos trabalhando com o IPCA fechando esse ano em 8,27, tá? E confesso que a gente tem, nas variações mensais, que tem sido divulgada recentemente, a gente tem sido surpreendido, como o mercado também, né, como boa parte do mercado, e isso tem nos levado a uma reavaliação da projeção para o final deste ano. Para o próximo ano, a gente está aí trabalhando também com 4,12, quer dizer, já você tem um carrego aí pela inércia deste ano para o próximo ano, quer dizer, nós já estamos trabalhando, já estamos antevendo aí uma inflação acima do centro da meta de 3,5 para 2022, né? O que eu posso dizer é que o ano passado nós tivemos como grande vilão da inflação os alimentos, esse ano aqui serão os preços administrados, né? Deve subir aí, segundo as nossas projeções, algo em torno de 14%, exatamente por conta aí, principalmente da crise hídrica. Eu acho que a crise hídrica ela vai se resolver fundamentalmente via preço, né? Não vamos ter, talvez, racionamento. Mas você tem também aí pressões vindas dos produtos industriais que estão recebendo toda aquela alta que nós observamos nos IGPs, né? Os industriais aí estão captando isso, somado aí também à depreciação do real. Então, o segundo vilão esse ano aqui serão os preços industriais. Serviços vão começar, eu acho, aos poucos, voltar ao patamar mais próximo que era o histórico, então de 4,5% ao ano, né, à medida em que a economia for reabrindo, e nós já estamos nessa fase, né, graças à vacinação. Então, eu acho que os preços dos serviços, de uma forma geral, podem aí dar um tom mais firme na inflação ao longo dos próximos meses e ao longo do ano que vem. Essa crise hídrica, a gente já sabe que teve bastante impacto na inflação desse ano, e já está afetando as expectativas para o ano que vem também, né? O próprio governo já admite que deve ter uma pressão. Isso não pode levar a inflação para cima da meta do próximo ano também? Olha, Acima eu, do teto da meta? eu tenho minhas dúvidas que a inflação, com a desancoragem que a gente está vendo das projeções de inflação para o próximo ano, eu tenho minhas dúvidas que a inflação de 2022 venha para 3,5%. E como você colocou, você tem um choque aí de preço significativo decorrente da crise hídrica. Nós sabemos que a situação não vai se normalizar tão rápido, então pelo que eu tenho ouvido dos especialistas, nós vamos trabalhar aí com bandeira 2 vermelha, turbinada, né? Não esse preço que nós estamos pagando hoje de 14,9 reais por 100 quilowatts consumido, pode subir se o regime de chuvas se mostrar mais fraco do que está sendo projetado, né? Então, consequentemente, nós podemos ter mais pressão inflacionária. Eu acho que ela vai mexer com a inflação e dificilmente o Banco Central vai conseguir manter a inflação do ano que vem, o IPCA do ano que vem, na meta de 3,5%. Agora, esse ano ficou bem acima da meta, do centro da meta,
e para o próximo ano a gente já vê as expectativas acima do centro também para 2022. Na sua opinião, o Banco Central ele falhou ou ele está tá demorando mais para subir os juros? Pois é, eu acho que é difícil a gente discutir agora como tipo engenheiro de obra construída, né, e olhar para trás e falar, será que a Selic precisava necessariamente caminhar para 2% ao ano, como foi no ano passado, né, e manter naquele patamar quando a gente já percebia que as pressões inflacionárias estavam se avolumando, né? Só que o Banco Central, eu me lembro, basta verificar nas publicações das atas de praticamente dezembro, janeiro para cá, ele avaliava essa alta da inflação no final do ano passado como temporária, né, como choques temporários, e que provavelmente ele não tinha que subir necessariamente os juros para combater aquele choque primário, e tinha que ficar de olho mais no secundário. E essa percepção dele se modificou de maneira bastante significativa a partir ali dos dois últimos Copons, né, em que ele percebeu que a inflação ela tem um caráter aí já de demanda, né, e que a única forma de você fazer com que essa inflação volte aí convergir para o centro da meta, no horizonte relevante da política monetária, é cortar a demanda. E como é que você faz para cortar a demanda? É exatamente praticar uma política monetária restritiva, né? Isto é, levar a Selic aí para patamares acima do juro neutro, né? E eu acho que o Banco Central ele vem caminhando nesse sentido, talvez pudesse, se a gente fosse fazer aí algo que seria o mais precioso, né, ou que seria o mais perfeito, né, ele perceber isso no final do ano passado, já começar a fazer os ajustes a partir do ano passado, né, e não ter primeiro colocado, não, nós vamos fazer o ajuste parcial, nós vamos levar a Selic para neutro, depois não, nós vamos levar a Selic agora para cima do neutro, quer dizer, ele passou várias etapas aí, sendo como se tivesse sendo atropelado pela inflação, né, pela surpresa inflacionária. E agora o Banco Central ele deve subir mais os juros de forma mais rápida para um patamar mais não estimulante? Pela nosso cenário, né, nós acreditamos o seguinte, como eu disse, para você tentar controlar essa inflação, fazer com que ela convija aí para próximo do centro da meta o ano que vem e mantenha as projeções na meta em 2023, lembrando que 2023 cada vez mais está entrando no foco aí da política monetária, né? Você precisa cortar demanda, isto é, e cortar demanda significa colocar os juros em patamares restritivos, né? Então nós temos aí, o Banco Central estima o juro neutro em 3%, né? Então nós vamos imaginar isso juro neutro real, né? Vamos imaginar aí uma inflação de 3,5% para o ano que vem, você teria aí algo em torno de 6,5%, como seria a Selic nominal neutra, né? Neutra. Então ele teria que levar acima disso. Então, para nós, quanto que vai ser isso? Vai ter que fazer um overkill? Não, não necessariamente. Eu acho que nós estamos trabalhando aí com a Selic fechando este ano aqui em 8,25, né, que para nós, pelos nossos modelos, aí já ajudaria. Não digo levar a inflação para 3,5% o ano que vem. Como eu disse, nós estamos trabalhando com 4,1% de IPCA para 2022, mas manter a inflação em 3,25%, que é o centro da meta para 2023. Quer dizer, você conseguiria aí fazer com que essa alta inflacionária, veja bem, esse esforço não é pequeno, eu acho que é bom a gente lembrar disso, ter em mente quanto que está a inflação acumulada nos últimos 12 meses nesse momento. Está em quase 10%, está em 9,2%, 9,3% pelo IPCA. Quer dizer, você vai ter que levar para próximo de 3,5%. Quer dizer, é um esforço inflacionário, é um esforço anti-inflacionário, né, deflacionário muito grande, muito significativo, né, o que exige exatamente, por isso que eu acho que ele tem que levar essa taxa de juro real de uma maneira rápida, né, de uma maneira bem tempestiva, para um patamar aí, né, compatível aí com segurar a demanda, e isto é, compatível com uma Selic acima do juro real neutro, né? E ao mesmo tempo subir os juros também tem um impacto na atividade econômica, né? A gente saiu de um período de recessão
da pandemia de Covid e agora a gente recuperou agora em 2021, mas em 2022 as expectativas já estão caindo em relação ao ano anterior. Qual é a sua visão sobre isso? Pois é, aí tem aí quase que um trade-off, né? Se você tem que fazer um esforço deflacionário de levar a inflação de 9 e pouco para 3,5, né? Uma outra pergunta que você pode fazer é o seguinte: quanto do PIB você está disposto a sacrificar para ter a inflação na meta o ano que vem? Né? Eu acho que esse é o que está na mesa, na discussão aí dos formuladores de política. Né? Para nós, dentro do nosso cenário básico, e trabalhando com a Selic, fechando esse ano aqui em 8,25, mantendo-se nesse patamar praticamente ao longo de todo o ano de 2022, nós estamos trabalhando aí com uma desaceleração da atividade econômica e estamos até no início, quando nós projetamos esse PIB, de crescimento de 1,3% para o próximo ano, depois de crescer 5% este ano, nós achávamos até que nós estávamos sendo pessimistas, né? E agora a gente vê outras casas aí já com números inferiores a isso, porque sabe que o efeito, o impacto que vai ter dessa política monetária restritiva sobre a atividade, né, numa economia que aos poucos vai voltando ao padrão de crescimento que tinha antes da pandemia, que não era nada dessas coisas, né? Era um padrão de crescimento bastante medíocre, diga-se de passagem. Né? Agora, os juros no Brasil sempre foram altos e agora vai aumentar de novo. Quando é que a gente pode voltar a ver os juros de 4% que a gente estava antes do período pré-pandêmico? Olha, eu acho que, veja bem, é verdade que os juros vão voltar a subir, mas não precisamos mais recorrer àqueles choques de juros que havia no passado, né? No passado era muito comum a gente, numa situação desse tipo, você puxar aí a taxa de juros para a última vez foi para 14%. Né? Não vamos voltar para 2 dígitos de taxa nominal de juros, eu não vejo isso. Né? Eu acho que chegar a 8,25 para mim, é um número que já vai atuar de uma maneira de conter a inflação, de conter as expectativas inflacionárias de longo prazo nas metas perseguidas pelo Banco Central. Agora, é claro que existem outros fatores aí que criam ruídos e atrapalham a questão, o próprio canal aí de evolução da política monetária, né? Que é a questão, a incerteza fiscal, né? Você tem todo esse questionamento aí sobre a ausência de reformas que possa apontar aí para uma consolidação de um ambiente fiscal mais responsável e, consequentemente, para uma situação em que você não tem aí uma deterioração das condições financeiras como nós estamos vendo hoje, alimentada pelo saber, eu não sei como é que vai ser a política fiscal do próximo ano, eu não sei nem como está sendo definido o orçamento para o próximo ano, tudo isso me coloca na defensiva, consequentemente, né, os ativos brasileiros sofrem, principalmente a taxa de câmbio, e isso é um realimentador da própria inflação, dificultando mais ainda, onerando mais ainda o esforço da política monetária. Né? E, além disso, a inflação mais alta, ela aumenta o número de gastos que a gente tem que ter no próximo ano, porque reajusta os gastos obrigatórios, né? E como é que você vê isso? O orçamento do ano que vem deve ser mais apertado mesmo? Veja, o orçamento do ano que vem, todo mundo festejava, nós vamos ter um IPCA de 8,3% em 12 meses no final de junho, isso significa que nós vamos ter uma baita folga no teto dos gastos em 2022, algo em 124, 125 bilhões de reais aí, o que dá uma folga para o governo e tal, só que a inflação ela é virulenta, ela é forte, então o INPC, que se imaginava que ele ia ficar aí próximo de 5,5%, 6% no final desse ano, o INPC já está sendo projetado em torno de 8,2%, 8,3%. Consequentemente, os gastos indexados pelo INPC, pelo salário mínimo, né, os gastos sociais, eles vão subir mais do que se imaginava, então você vai ter aí nessa rubrica aí algo aí em torno de 18 bilhões a mais de gastos sociais por conta desse NPC mais forte. Então, isso vai roubar um espaço aí já daquele teto dos gastos e que, por sua vez, né, ele vai ter que atender também a ampliação da Bolsa Família, né, não podemos esquecer isso, que esse é um dos projetos do governo, e também tem as emendas de relator, né, que também aí fala-se em 20 bilhões. Então, quer dizer,
tem aí um valor considerável para caber nesse espaço que está se tornando cada vez mais exíguo, né? O que torna, sem dúvida alguma, desafiador, né, a execução do orçamento do ano que vem. E no meio desse bolo todo tem um pagamento de precatório que é de 89 bilhões, né? Na sua opinião, qual deveria ser a solução para o precatório? Seria adiar esse pagamento, parcelar? Como é que o governo pode se livrar dessa cifra aí? Pois na minha avaliação, eu posso estar até sendo um pouquinho exagerado, um pouquinho Caxias, mas o que são precatórios? Precatórios são dívidas que foram transitadas e julgadas, né? Esgotou todos os recursos e a justiça decretou que tem que ser paga, né? É uma dívida que tem que ser paga, assim que foi definido. E não pagar a dívida, ou mesmo parcelar o pagamento dessa dívida, à revelia dos credores, para mim é calote, né? Infelizmente. Quer dizer, é mais um sinal de descumprimento de contrato, né? O que é uma coisa que mancha um pouco a nossa imagem no exterior. Eu acho que isso tem um impacto relativamente ruim junto aos investidores, né? Pela solução que eu estou vendo que vai estar sendo aventada aí pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, parece que eles vão 40, algo em torno de 40 bilhões caberão no orçamento desse ano, que isto é exatamente aquele quanto você gastou de precatórios em 2016, reajusta quando foi criado o teto de gastos, né? Reajusta de lá para cá, isso dá um total de 40 bi, ou 39 bi, isso daí então vai ser dentro do teto dos gastos desse ano. E o restante 50, que são o total das precatórias, 89 bilhões, fica para os próximos anos, fica para o próximo governo, né? Vai cair no colo do próximo governo. Quer dizer, eu não acho que é a solução adequada e acho que politicamente os estados, os municípios que podem ser os grandes afetados aí por essas decisões possam concordar com isso. Quer dizer, eu acho que a coisa ainda está longe de ser definida, né? Esses 50 bilhões que restaram seria uma forma do governo renegociar essa dívida, né? Mas a gente sabe que eles não vão renegociar 50 bilhões de reais e isso provavelmente vai passar pro próximo ano, que no caso é 2023, que no caso já é a próxima gestão, não é isso? Exatamente, eu concordo com você, mesmo porque eles estão querendo fazer encontros, né, de coisas que os estados aí, e de tal forma que uma coisa neta a outra, né? Mas parece que para os estados isso, eu não vi ainda cálculos sobre isso, mas parece que para os estados não é muita vantagem. A vantagem para o estado é ter o dinheiro, é receber mesmo o precatório, né? Ter aí um valor, principalmente estados como Bahia, Ceará, se não me engano, Rio Grande do Norte, se não me engano. Agora, na sua visão, o teto dos gastos deve ser mantido pelos próximos anos, principalmente agora em 2022, 2023, que o orçamento está mais apertado, ou ele deve ser revisto, alguns gastos podem ficar fora desse limite? Não, eu acho que o teto tem que ser mantido. O teto, junto com a lei de responsabilidade fiscal, o teto do gasto foi um grande avanço que nós fizemos. Normalmente, quando nós tínhamos uma crise fiscal, né, e todo ano a gente tinha uma crise fiscal praticamente, como é que se resolvia isso? Via aumento de impostos, né? Nunca resolvemos a questão pelo lado da despesa. O teto de gasto é exatamente tem o grande objetivo, a grande intenção, aí, digamos até um papel assim de educador, né, de você resolver os problemas pelo lado da despesa, né, pelo lado da despesa. E com isso, você não mexer na carga tributária, manter a carga tributária estável, né? E ao mesmo tempo, o teto dos gastos faz você pensar, né, de você reavaliar as suas despesas, quais delas efetivamente devem ser mantidas e quais delas você pode abrir, né? Aí é que entra, por exemplo, você rediscutir o Estado, entra uma reforma administrativa, entra você reavaliar toda a questão dos incentivos fiscais, né, que são dados, se vale a pena, até perguntar coisas do tipo assim, será que eu preciso ter ensino superior, gratuito, bancado pelo setor público? Quer dizer, o teto dos gastos faz-nos pensar nisso, né? Se vale a pena continuar pensando nisso ou se vamos ter aí uma visão mais voltada aí para o social,
para a segurança, né, para a educação, mais no sentido aí de você ter mais despesas de tal forma que prepare, por exemplo, a nossa juventude para os desafios do crescimento econômico, que o crescimento econômico vai colocar lá na frente. E abrir mão aí de uma série de coisas que no passado talvez tivesse feito sentido, como subsídios, né, a alguns setores, hoje os setores talvez nem mais precisem desse subsídio, ou mesmo a questão da educação superior, ser ou não ser. Eu estou citando isso como exemplo, né, mas para mostrar o caráter educador que o teto do gasto tem. Portanto, eu sou muito a favor da manutenção do teto dos gastos, né, e o governo tem que fazer as reformas, né, seja a reforma para recolocar a nossa bagunça macroeconômica, né, fazer a economia voltar a crescer, que eu acho que é o que mais teria que ser a principal preocupação hoje dos formuladores de política econômica, né? Mas hoje que o tema prioritário número um, com certeza, é a ampliação do Bolsa Família. Só se fala isso no governo federal, né? E para 2021 eles criaram o aumento das alíquotas do IOF. E para 2022, à frente, estão pensando aprovar a reforma do imposto de renda. O que você avalia dessas duas propostas, tanto o aumento de imposto quanto a reforma que muda as regras do imposto de renda? Infelizmente, não é a solução que eu considero que seria mais adequada, né? O IOF, né, além dele é um imposto regulatório, né, e ele está sendo utilizado aí como um imposto para arrecadar e gerar um funding aí, pelo menos para financiar o Bolsa Brasil, o Auxílio Brasil, né, melhor dizendo, nesse ano. É, Veja, ele subiu, ele impacta o crédito, principalmente nas pessoas jurídicas e principalmente nas pessoas físicas, no momento em que as famílias, por exemplo, estão com um nível de endividamento recorde, né, segundo os dados do Banco Central. Então, você está onerando e está, ao mesmo tempo, prejudicando um dos canais que vem mantendo o crescimento econômico em termos de, digamos assim, um fundamento importante para você manter o consumo crescendo, que é exatamente o crédito, né? A expansão do crédito. A expansão do crédito pessoa física vem crescendo aí, em termos nominais, a 2 dígitos, né? E ele é responsável aí por um avanço do consumo que cá para nós, o consumo esse ano aqui, o consumo das famílias, é isso que eu estou dizendo, está sendo bastante medíocre ao longo desse ano. Então, a elevação do IOF, né, ele vai, sem dúvida alguma, prejudicar o crédito, vai ser mais um obstáculo aí para que o crédito dê uma contribuição aí para o crescimento do consumo aí e, consequentemente, para o PIB nos próximos trimestres, né? E sobre o imposto de renda, a mudança para o... Bom, do imposto de renda é uma coisa, é um negócio complicado, porque o imposto de renda, ele tá de tal forma desfigurado que a gente vê pelo menos muitos empresários, muitas pessoas que são especialistas na área tributária, falando, ó, seria o ideal é que não fosse aprovado, né, que deixasse assim, que ficasse lá no Senado, porque corre-se o risco até, fala-se até em perda de arrecadação no imposto de renda. Eu vi o Manuel Pires, da Fundação Getúlio Vargas, falando, ele é um especialista nessa área de contas públicas, fala-se em perda de arrecadação, se o imposto de renda for aprovado da forma como está aí, em torno de quase 22 bilhões de reais, quer dizer, seria mais uma dificuldade aí na execução do orçamento do ano que vem, né? Ainda, além disso, a gente tem visto uma certa turbulência no mercado financeiro por causa desses ruídos em relação às incertezas fiscais e o que tem deixado o dólar e o Bovespa bastante voláteis. O que a gente deve esperar a partir de então? Veja, realmente a incerteza fiscal, ela vem sendo alimentada pela turbulência política, né? Isso, digamos, atritos que houve aí entre as instituições, executivo, judiciário, legislativo, isso acaba atrapalhando totalmente a agenda fiscal, né? A agenda fiscal fica preterida, e os riscos aí de você ter uma derrapada aí no campo fiscal é muito grande, e o mercado vem precificando isso seja através da valorização do dólar, né, frente ao real, ou seja, através da inclinação bastante positiva das
curvas de juros futuros, né, aqueles prêmios que nós temos lá, não é só uma expectativa de inflação, mas também são prêmios de risco em função dessa incerteza fiscal, né? E é curioso observar que quando começaram a sair os primeiros dados sobre arrecadação fiscal, em que a arrecadação fiscal estava crescendo de maneira bastante significativa, consequentemente isso ia levar a uma redução do déficit primário esperado para esse ano, que antes imaginava assim, algo em torno de 3, 2,5%, 3%, já se fala em torno de 1%, 0,7%, que é a nossa projeção, né? E ao mesmo tempo a dívida pública, né, que se imaginava que fosse bater 100%, hoje está rodando aí por volta aí de 80%, 82%, quer dizer, bem abaixo do patamar. Quer dizer, esse quadro positivo fiscal que foi gerado conjunturalmente, digamos assim, deu uma aliviada em agosto, né, julho, agosto, deu uma aliviada aí no mercado financeiro, nas condições financeiras, as condições financeiras melhoraram, o real se apreciou, o real chegou a cair abaixo de R$ 5, o dólar chegou a cair abaixo de R$ 5 por dólar, né, e agora voltamos tudo de novo. Por quê? Exatamente por conta dessa incerteza financeira, dado um quadro político muito complicado, que ninguém consegue enxergar direito, né, quais instrumentos que podem ser adotados, de tal forma que o ano que vem nós caminhamos aí para um quadro fiscal mais estabilizado, né? Que você não coloque em risco aí novamente aí a alta da dívida pública, que tudo indica que vai acontecer uma nova elevação da dívida pública. Nós temos juros subindo, né? E provavelmente não vamos ter superávit fiscal suficiente para contrabalançar essa alta do juro real que vamos ter ao longo dos próximos meses. Então a dívida vai subir o ano que vem. Se caiu esse ano, o ano que vem sobe. Agora, para finalizar, eu queria perguntar sobre os projetos e as reformas que estão no Congresso. A gente teve uma pandemia no meio do caminho, só que estamos retornando às discussões de algumas propostas. Temos a reforma tributária, a reforma administrativa está em avançado. Você vê a aprovação de alguma acontecendo nesse ou no próximo ano? Olha, eu vejo que o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, ele vem fazendo todo o esforço aí para acelerar a votação, seja a reforma administrativa, a própria reforma do imposto de renda, né, que está lá no Senado, e que passou a galope na Câmara. Mas o que eu vejo é uma preocupação muito grande, porque ele sabe que o tempo está jogando contra ele, né? Na medida em que o tempo vai passando, mais e mais estamos se aproximando do ambiente eleitoral, mais e mais os políticos vão caminhando para seus currais eleitorais, preocupados aí com as eleições do ano que vem, né? E isso vai se afastando cada vez mais aí da discussão desses temas importantes para nós. Então, eu temo que existe uma grande probabilidade de todos esses projetos, muitos deles fiquem na gaveta, né? Alguns deles até seria bom que ficasse e que fosse reavaliado num outro governo talvez com mais força, e que pudesse, nessa reavaliação, efetivamente, recolocar o Brasil aí numa trajetória de crescimento, né? O que implicaria aí, sem dúvida alguma, num esforço de aumentar a produtividade desse país. Quer dizer, acho que remendo fiscal, infelizmente, não vai caminhar nesse sentido. E terminou aqui mais um Poder Entrevista. Hoje eu conversei com o economista-chefe da Sul América Investimentos, Newton Rosa. Muito obrigado pela sua participação, Newton. Eu que agradeço aí o convite e me coloco à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, estamos aí. E obrigado a você que acompanhou mais um vídeo do Poder 360. Não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até breve!